O presidente Silei se virou e disse para Leilin e o grupo de acólitos: vocês são todos os estudantes mais destacados da minha academia Abyssal Moon Forest, que sofreram mortes com sangue e fogo. Você não é apenas uma flor que é nutrida em uma estufa, mas leões jovens e ferozes. Quero que você procure suas presas, espreite-as e emboscasse-as. Finalmente, rasgue-os em pedaços. Depois de terminar a última frase, os olhos do presidente Silei ficaram vermelhos, e uma luz vermelha de sangue foi irradiada, fazendo o seu parecer um pouco contorcido. O rosto de Leilin era extremamente solene e ele não sabia mais como reagir a isso. Em seguida, o presidente prometeu muitas recompensas diferentes. Todos eles envolviam recursos preciosos e informações avançadas que seriam dados como recompensa sempre que os acólitos adversários fossem mortos. Isso fez com que os acólitos enfrentassem a ganância. De acordo com os rumores, nosso presidente é, de fato, uma pessoa extremamente agressiva, pensou Leilin. Gostaria de saber quanto tempo esse grupo de pessoas durará do outro lado. O presidente do Utianuiteon Odiscassel, de Seijagoton, também estava dando seu discurso. Embora seus acólitos aplaudissem alto e balançassem a cabeça vigorosamente, Leilin estava de alegria. As academias da Costa Sul haviam sido influenciadas pelos estilos de seus respectivos diretores. A Abyssal Moon Forest Academy defendia uma teoria mais sanguinária e da lei da selva. No geral, estava inclinado para o lado dos magos negros. Quanto às duas facções opostas, elas obviamente se inclinavam mais para os tipos de magos da luz. Embora muitos acólitos já fossem acólitos do nível 3, Leilin não viu a astúcia em seus olhos. Muitos deles pareciam até inocentes, o que era extremamente parecido com os acólitos que estavam em Extreme Night City. Se é assim, ainda há uma chance. Os olhos de Leilin brilharam. Seu alvo era apenas reunir pontos de contribuição suficientes em troca de Greenwater. Então ele não tinha motivos para criar mais problemas para si mesmo. Quanto ao preço da Greenwater, foram 50 pontos de contribuição. Isto é, Leilin teve que matar 5 acólitos de nível 3 do outro lado, ou ainda mais acólitos de nível 2. Antes de acumular pontos suficientes. Os acólitos não têm o campo de força defensiva que um mago oficial possui. Se eu tiver tempo, posso analisar e escolher meus oponentes, me dando pontos de contribuição suficientes. Leilin mediu os acólitos opostos e observou alguns dos acólitos de nível 3 que obviamente tinham ondas de baixa energia. Eles serão sua presa. Bem. Este plano secreto aguentará por 3 dias. Nestes 3 dias, todos vocês serão transportados para lugares diferentes no plano secreto. Proteja bem os seus crachás no peito. Eles são uma prova de suas contribuições e contêm informações sobre a rota de retorno. Silei assinou com as mãos, e os acólitos da Abyssal Moon Forest Academy formaram uma longa fila, entrando na entrada do avião secreto de forma ordenada. Sob a mediação do farol da noite, obteve alguns benefícios. Por exemplo, eles poderiam entrar primeiro no plano secreto, dando-lhes uma vantagem territorial. No entanto, Leilin entendeu que diante da imensa força de seus oponentes, esse pequeno benefício para a Abyssal Moon Forest Academy é simplesmente uma piada. Os acólitos de ambos os lados eram quase iguais, aos 200 ou mais. No entanto, a quantidade de acólito de nível 3 do seu lado era pelo menos 5 a 6 vezes maior do que a Abyssal Moon Forest Academy tinha. Quanto aos acólitos da Abyssal Moon Forest Academy, sem mencionar que a maioria deles pereceu na guerra, muitos deles não conseguiram voltar no tempo. Alguns até traíram a academia e foram mortos enquanto escapavam. Tal resultado tornou a Abyssal Moon Forest Academy inferior ao inimigo em termos de forças de elite. Nestas circunstâncias, o presidente da Abyssal Moon Forest Academy ainda provocava o inimigo dessa maneira. Isso deixou Leilin convencida de um boato.
A causa dessa guerra foi exatamente a provocação desse presidente Silei. Enquanto Lei Lin ponderava, ele seguiu o acólito na sua frente até o avião secreto. Wang, depois de entrar no avião, a visão de Lei Lin ficou preta. Quando ele recuperou os sentidos, ele já estava em um terreno desconhecido. Ele se sentiu tonto, pois havia milhões de abelhas batendo as asas. O rosto de Lei Lin se contorceu, quase vomitando. Um efeito negativo é descoberto no rosto. Os sintomas são tonturas e vômitos. O principal diagnóstico é que é o efeito posterior de viajar pela área espacial. Uai, a voz de Chip soou. Lei Lin deu um tapa na testa e abriu a garrafa de água, espalhando água fria no rosto, o que o fez se sentir muito melhor. Olhando os arredores, o que entrou em sua visão foram algumas pequenas árvores e arbustos. Havia sempre algumas árvores de fruto desconhecidas cultivadas. Neles havia um tipo de fruta vermelho-púrpura, e era ligeiramente peludo na superfície. Aiship, escaneie os arredores. Lei Lin ordenou. Imediatamente, uma imagem 3D azul clara foi projetada na frente dos olhos de Lei Lin. Não parece haver nenhum perigo. Lei Lin acenou com a cabeça e entoou um encantamento. Junto com o barulho do canto, o rosto de Lei Lin assumiu um processo de metamorfose. Seus olhos ficaram maiores, os lábios mais pálidos, o cabelo mudado de cor, como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Até a altura dele era mais curta em alguns centímetros. O que foi surpreendente foi que, após este feitiço Rank 0, as ondas de energia do corpo de Lei Lin gradualmente enfraqueceram. Regrediu de um acólito nível 3 para um acólito nível 1 lentamente. Feitiço metamorfose, modificado, capaz de alterar a altura e a aparência de uma pessoa, até mesmo a radiação das ondas de energia. Consumo: 3 poder mágico, 3 força espiritual. O feitiço de metamorfose era um feitiço que Lei Lin escolheu especialmente quando estava saindo da academia. Depois que ele avançou para um acólito nível 3, ele conseguiu alcançar os requisitos para o Aiship para fazer modificações nele. De volta a Extreme Night City, ele já havia completado a modificação para este feitiço de metamorfose. Claro, não importa o quanto o Aiship modificou, o feitiço de metamorfose era afinal uma magia de rank 0. Só podia esconder sua energia dos acólitos, mas não a detecção dos magos oficiais. Se não, Lei Lin poderia ter usado o feitiço para se tornar um acólito nível 2 quando ele retornasse. Além disso, o feitiço de metamorfose só poderia diminuir ligeiramente as ondas de energia, permitindo que ele passasse como um acólito de baixo nível. Não poderia ser usado para ocultar como o magos humano ou oficial. No entanto, o banho de sangue no plano secreto era apenas para acólitos. Então o disfarce não seria descoberto por outros acólitos. Está feito. Lei Lin olhou para seu reflexo no espelho. Um acólito masculino loiro, com a onda de energia de um acólito nível 1. Sob esse estado, mesmo que fosse Becky ou Marlin, eles não seriam capazes de reconhecê-lo. No entanto, o hábito de uma pessoa não pode ser alterado tão facilmente. É melhor evitar encontrar pessoas conhecidas. Os olhos de Lei Lin brilharam e ele desapareceu no arbusto. Quanto a outros lugares no plano secreto, muitos acólitos já haviam começado a enfrentar e havia várias batalhas explosivas, mas de curta duração. Ao lado de uma pequena piscina, um acólito de cabelos negros com um manto negro usava relâmpagos para destruir um acólito da Abyssal Moon Forest Academy em cinzas. Do outro lado do avião, a expressão de Jaiden escureceu, e de repente inúmeras videiras saíram de seu corpo, envolvendo um acólito adversário do castelo Uitemodes em uma bola de videiras. Junto com a contração da videira, o sangue fresco penetrava pelas fendas da videira, caindo gota a gota no chão. Batalhas como essas aconteciam constantemente em todo o avião. No geral, os acólitos de nível 3 da Abyssal Moon Forest Academy têm uma vantagem em um contra um combate. Quanto a outros acólitos de nível 1 e 2,
Se eles se encontrarem com esses acólitos de nível 3, eles seriam mortos imediatamente. Um acólito de cabelos castanhos e esbugalhados usava o uniforme da Seijugoton Zuchi. Seus olhos não eram grandes, mas estavam cheios de ansiedade e cautela, enquanto ele continuamente examinava os arredores. Droga! Eu fui realmente enviado aqui. A distância do ponto de encontro com a academia é muito longe. O acólito apressou o passo enquanto repreendia incessantemente Peng. De repente, alguns grandes buracos apareceram do chão. Picos de lama castanha amarela emergiram dela. Naquele instante, perfurou as vestes cinzentas e a armadura interior do acólito, rompendo um enorme buraco na área do estômago. Com um olhar de angústia e descrença, os olhos do acólito foram drenados da vida gradualmente, com o sangue e as entranhas fluindo de seu corpo. Uma dúzia de minutos depois, as ervas nos arredores tremeram. Lei Lin tirou a roupa verde e caminhou em direção ao cadáver do acólito. Ele se agachou e pegou um distintivo vermelho no peito do acólito. É apenas um acólito do nível 2. O valor é de 3 pontos de contribuição. Lei Lin guardou o distintivo vermelho em suas vestes. As várias academias tinham distintivos diferentes. Floresta Abissal de Ossos Academy era preto em toda a cor, enquanto os do Seijugoton Zuchi eram vermelhos. Naturalmente, o distintivo do Uiteon Odis Castle era branco. Além disso, havia formas diferentes para os diferentes níveis de acólitos. Ayahuasca. Trazer minhas estatísticas, BIP. Lei Lin Farler, noviço nível 3, cavaleiro. Força. 3.1, agilidade. 3.3, vitalidade. 3.7, força espiritual. 8, 13.2, poder mágico. 8, 13, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status, saudável. Um feitiço de mudança de forma e uma lança terrestre já consumiram 5 pontos do meu poder mágico e força espiritual. Eu tenho que conservar minha força espiritual e tentar usar poções para lutar. Os olhos de Lei Lin brilharam. Esse banho de sangue entre as academias não era uma competição ou algo assim. De acordo com as últimas informações recebidas anteriormente, Lei Lin já podia confirmar que as academias adversárias haviam escolhido alguns pontos de encontro. Foi para os seus acólitos se apressarem para a área e depois lançar um ataque conjunto na Abyssal Moon Forest Academy. Quanto aos acólitos na Abyssal Moon Forest Academy, sua força foi grandemente diminuída. Eles não poderiam concordar em reunir pontos, senão eles podem ser erradicados em uma só pinada. Eles só podiam espalhar e lutar contra seus inimigos. Lei Lin já podia prever que, no primeiro dia, o acólito de nível 3 na Abyssal Moon Forest Academy seria capaz de matar apenas alguns acólitos do inimigo e obter uma clara vantagem. Uma vez que os inimigos se reuniram, no entanto, eles começariam a caçar os acólitos da Abyssal Moon Forest Academy, semelhante a perseguir os patos selvagens. Uma vez que ele pensou no cenário em que a formação da magia definida pelos acólitos, quando completada, poderia cobrir uma grande área e se concentrar nos acólitos, o couro cabeludo de Lei Lin formigava. Eu só podia confiar agora para obter mais pontos de contribuição. Se não for com o passar do tempo, a dificuldade aumentará. A expressão de Lei Lin ficou sombria.